Entonces, lo primero quiero agradecer a Dios por la oportunidad de estar aquí con ustedes, también a la Unión Sudamericana en la persona del pastor Abel y todos los colaboradores. No conozco si voy aquí a nombrar a todos, pero sé que la hermana Vanina, el hermano David Cruz, también la hermana Sarita Quispe están ahí en este proyecto tan importante y tan interesante. Y pude ver algunas personas cuando mostraban las pantallas ahí, algunos conozco, otros no, pero es un placer estar aquí con ustedes, ¿no? Saluda el hermano Franz Terceros, que lo conozco, pastor de Bolivia, el hermano Alfredo, no lo conozco, pero igual le saludo. También el hermano Daniel Guzmán, ya hemos tenido algún contacto, también le saludo, y todos los demás. Saludo a ustedes y que juntos podamos tener una clase edificante y que pueda servir para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Entonces, lo primero que quiero presentar a ustedes, ya han visto algunos capítulos del libro de Daniel, el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 8. Y hoy hablaremos del capítulo 9. Y un título que yo puse ese capítulo, que lo vi adecuado, la respuesta a un siervo fiel. Pero antes de hablar un poco del título, yo quiero aquí poner algunos textos en consideración. Nos dice que a medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relaciona con el tiempo mismo que estamos viviendo. Com ellas deve vincular-se as enseñanças do último livro do Novo Testamento, ou seja, o Apocalipse. Satanás ha induzido a muitos a creer que as porções proféticas de los escritos de Daniel e de Juan, el revelador, não podem compreender-se, pero se ha prometido claramente que uma bendição especial acompanhará o estudo dessas profecias. Entenderão os entendidos. Foi dito acerca de las visiones de Daniel, cujo sello iba a ser quitado en los últimos días. Entonces, el estudio de esos dos libros realmente es algo importante y la Unión Sud se ha interesado para que se estudiara algunos capítulos del libro de Daniel y todo el libro de Apocalipsis. Y si en algún momento alguna cosa nos puede poner un poco difícil para comprender, de la misma manera que Daniel entendió, creemos que Dios también nos ayudará a comprender día a día más sobre su palabra, sus profecías, sobre los acontecimientos que van a dar ocurrencia en los últimos días. Vamos a hacer un pequeño repaso. En Daniel capítulo 2, nosotros tenemos el bosquejo de los reinos que dominarían la historia humana. En Daniel capítulo 7, el mismo tema, pero con algunos símbolos distintos, diferentes. Y Daniel capítulo 8 se enfoca en puntos de la misma historia, pero dando un poco más de detalle. Y en el capítulo 8 aparece algo que no se había mencionado en los demás capítulos. Y aquí vemos las 2.300 tardes y mañanas, los 2.300 días, ou los 2.300 anos. Várias são as nomenclaturas que se entregam a los 2.300, ¿no? 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias ou 2.300 anos. Todos hacen referência ao mesmo período. Este é um gráfico, em realidade, muito interessante. Aqui nós outros vemos o capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 8. Em el capítulo 2, temos a figura da estátua com a cabeça, com o material de ouro representando a Babilônia de 605 a 539 a.C. Depois, pechos e braços de plata e o reino representativo Medo-Pérsia de 539 a 331. Luego, vientre e muslos, com o material bronze representando a Grécia de los anos 331 a 168 a.C. E luego as piernas de material hierro representando a Roma 168 antes de Cristo e 476 depois de Cristo. E também temos os pés de hierro e barro. Intentaram mesclar-se, pero não podiam mesclar-se em uma perfeição. Não é um reino dividido,
a partir do ano 476 depois de Cristo. E para finalizar este capítulo, vemos a figura da apresentação de uma pedra que representa o regresso de Cristo, o reino de Cristo, que é eterno e que é maior e superior a todos os demais reinos. E no capítulo 7 temos a mesma representação, pero com figuras distintas. A Babilônia, um leão que tem suas alas. Depois temos a Medo-Pérsia, um osso que tem umas costillas saindo por la boca, uma superior que a outra, também hasta a maneira de caminhar, representando que, no caso, o Império Persa era superior ao Império Medo. Também temos aqui os leopardos, 4 cabeças com suas alas, simbolizando a agilidade que iba a dominar. Luego também os 4 generales del império de Alejandro, no el Magno. Também tem a figura de la bestia, uma bestia, um animal estranho, diferente, representando a Roma. E também temos aqui os 10 cuernos, del qual se destaca uno, el cuerno pequeño, representando entonces un poder político y también religioso. En el capítulo 8 tenemos la figura ya del imperio Medo-Persia y también de Grecia, y tenemos aquí la figura de los 2 animales, y podemos hacer la pregunta, ¿y por qué no se aparece aquí Babilônia? Porque Babilônia já estava chegando a seu fim, então não se foi revelado detalhes mais referente a Babilônia, não? E sim os impérios que iam a suceder. Também habla del cuerno pequeno, del cuerno notable, e entra a figura, uma vez mais, aqui falando, ou a primeira vez, falando de las 2300 tardes e manhãs. Interessante que diz assim: Deus le señala a Daniel a ler os mistérios de lo porvenir e a registrar para as gerações futuras, mediante figuras e símbolos, acontecimentos que abarcam a história deste mundo hasta el fim del tiempo. O objetivo del Senhor a dejar el futuro revelado para que su pueblo no esté en ignorancia. Además de esto, para que su pueblo esté preparado a los acontecimientos de estos últimos tiempos. Y también una prueba de la veracidad de la Biblia. Vemos que a história comprueba as profecias, então isto também dá força à la veracidade da palavra de Deus. Todas as profecias da Bíblia foram dadas ao povo de Deus com o objetivo de prepará-lo para os eventos que todavia não aconteceram e involucrá-los em el cumprimento de los desígnios divinos. E se vocês têm suas Bíblias, eu sei que têm seus quadernos também. Assisti um dos vídeos e vi que estas são as ferramentas indispensáveis e fundamentais para essas classes, não? Então, pode estar abrindo suas Bíblias em el livro de Amós, capítulo 3, el versículo 7, e também pode estar apontando esses textos. Nos diz: ¿por qué no hará nada Jehová el Senhor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Então, Deus ha prometido revelar a los profetas lo que iba a ocurrir, e ele ha cumplido. E nós outros temos hoje os livros de Daniel e Apocalipse, para então termos uma descrição ou um relato de las profecias, de los acontecimentos de estos últimos dias. Del capítulo 8 de Daniel, eu quero destacar aqui alguns versículos. He acompanhado a última classe, foi muito bem apresentada por el pastor Miguel González, pero quero aqui recordar o tema de las 2300 tardes e manhãs, porque está relacionado diretamente com o tema que nós outros vamos tratar hoje. Em el livro de Daniel, capítulo 8, el versículo 14, nos diz: e ele dijo, hasta 2300 tardes e manhãs, luego el santuário será purificado. Em el versículo 15, e aconteceu que, mientras eu, Daniel, considerava a visão e procurava compreendê-la, e agora já em el versículo 26 e 27, a visão de las tardes e manhãs que se ha referido é verdadeira, e tu guarda a visão, porque é para muitos dias. E eu, Daniel, quedei quebrantado e estuve enfermo alguns dias, e quando convalesci, atendi os negócios del rei, pero estava espantado a causa da visão,
y no la entendía. ¿Será que Daniel no comprendió todo el capítulo 8? Ele não entendeu parte do capítulo 8. Nós vemos aqui que um ser celestial foi enviado por Deus para ajudar-lhe em la interpretação da profecia. E ele entendeu na parte da profecia, pero la parte das 2.300 tardes e manhãs ele não compreendeu. E Daniel quedou muito angustiado quando viu esta parte da profecia. Ele viu algo muito importante, porque aqui falava sobre... Nós outros vemos aqui que falava sobre o santuário, sobre o serviço que era realizado allí. Então, ele sabia que era algo importante, pero ele estuvo angustiado porque não pudo entender. E tanto foi a angústia de Daniel que ele se puso enfermo. Ele se enfermou e a angústia, às vezes, pode trazer um efeito, não, em nosso corpo. E isto passou com Daniel. Ele quedou angustiado, ele estava preocupado, porque ele queria compreender o que estava dizendo essas profecias. Pero el ángel le había dicho, para cerrar, no, en realidad, dice que era verdadeira, pero deveria guardar a visão, porque era para muitos dias. Muito bem. Lo ideal seria nós outros fazer uma leitura de todo o capítulo 9 de Daniel, para que podamos dar uma repassada, não? Um vistazo. É muito importante fazer a leitura do texto bíblico. Eu não sei se é possível que tenha algumas participações, talvez não um por um, porque pode complicar mais, pero 3 ou 4 versículos cada participante, designado por ustedes, o coordenador. Ou se não, tendré que hacerlo eu desde aqui. Não sei qual que é mais fácil. Hermano David. Sí, Frank. Va a ser complicado porque vamos a perder más tiempo en cuanto a abrir los micrófonos. Sería bueno que lo hagas tú desde allí. Listo, entonces lo voy a hacer yo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros, el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscando-lhe em oração e ruego, em ajuno e sicília e ceniza. E orei a Jeová, mi Deus, e confessei e dije, ahora, Senhor Deus grande, digno de ser temido, que guardas el pacto e la misericórdia com os que te amam e guardam tus mandamentos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidade, hemos obrado impiamente e hemos sido rebeldes, e nos hemos apartado de tus mandamentos e de tus juízos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como sucede en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra las confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, la cuales él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y todo Israel traspasó tu ley, y apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha confirmado su palabra que habló sobre nosotros y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, que nunca foi hecho debaixo del cielo como que ele foi hecho em Jerusalém. Según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos
y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que él hace, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual en este día hemos pecado impiamente hemos hecho. Oh Señor, según todas tus justicias, aparte-se ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo, son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, nuestro Dios, oye la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Jehová, Dios mío, tu oído, y oye sobre tus ojos, y mira nuestros asolamientos, y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros rogos ante tu presencia, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Hoje, Senhor, ó Jeová, perdona, presta oído, Senhor, y haz. No pongas dilatación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu reino. En realidad, no voy a continuar con la lectura un ratito más, voy a comentar ya lo que nosotros vimos para no ser tan cansador, pero nosotros vimos aquí, o podemos ver el capítulo 9, básicamente repartido en 3 partes. La primera parte es Daniel intentando compreender todo lo que había dicho, las profecías. Entonces, en los primeros 3 versículos, nosotros encontramos un hombre estudioso, ¿no? Daniel buscando, ele foi contemporâneo de Jeremias. Ele seguramente conheceu a Jeremias. Ele era niño quando conheceu, ouviu a Jeremias, pero de alguma maneira ele teve acesso a los escritos de Jeremias e ele buscava as respostas em los escritos. E esta é uma lição para nós outros hoje. Se queremos aprender mais, se queremos entender as profecias, devemos buscá-la. ¿Y dónde encontramos la respuesta? En la palabra de Dios. Entonces la Biblia mismo se responde y nos indica, y es como la luz de la aurora que va en aumento. Por eso es importante, todos los que nos están asistiendo, todos los internautas, nosotros siempre intentamos buscar las respuestas en la palabra de Dios. Aquí en nuestro puerto seguro es donde nosotros podemos encontrar las respuestas para nuestras inquietudes. Y después nosotros, ya en los versículos que siguen, a partir del versículo 4, vemos aquí la oración de Daniel. Esta oración, si nosotros hacemos una lectura hasta el versículo 19, tarda aproximadamente de 4 a 5 minutos. No haciendo tan apresurado como lo hice, ¿no? Pero haciendo más pausado, más tranquilo. Entonces, creemos que este fue un tiempo aproximado de la oración, entre 4 a 6 minutos, la oración del profeta de Dios, de Daniel, en este momento. Y lo interesante, algunos elementos aquí sobre la oración de Daniel. En realidad, él se analizó, presentó cómo estaba la situación del pueblo, pero también se incluyó, en ningún momento Daniel se puso superior. Y nosotros vemos por la historia, por la trayectoria de Daniel, que él era un siervo fiel, pero mismo así, él reconocía que era un pecador y él necesitaba de Cristo y necesitaba presentarse, ¿no? Todos sus pecados, sus iniquidades, y presentó también del pueblo y rogó misericordia a Dios para que le pudiera dar entendimiento y sabiduría para responder sus inquietudes. Ahora los versículos que continúan a partir del versículo 20 nos dice así: aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentaba mi súplica delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Y todavía estaba yo hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio, allá en el capítulo 8, volando con presteza, me tocó
como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas foi dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, el asunto y considera la visión. 70 semanas estão determinadas. Mira, atenção a todos, a partir do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre tu pueblo e sobre tu santa ciudad, en el caso Jerusalém, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Entonces nosotros hicimos una lectura de todo el capítulo 9 de Daniel para tenermos un panorama general. Y esas 3 divisiones. Primero, la búsqueda de Daniel hasta los primeros 3 versículos. Él estaba inquieto, pero estaba buscando, estudiando. Era perseverante en obtener el conocimiento de la palabra de Dios. Después su oración, no suplicando misericordia, que Dios le perdonase, y no solo a él, pero también a todo el pueblo. Y después, a partir del versículo 20, nosotros encontramos aquí, ya cuando el ángel Gabriel aparece y le da la interpretación, o le explica parte de las 2300 tardes y mañanas, que serían las 70 semanas. Pero ahora vamos ver detalle por detalle. En realidad, nosotros podemos hacer muchas divisiones del capítulo 9, básicamente son 3, y después hay subdivisiones, ¿no? Yo quiero aquí presentar algunas. Daniel 9:2, el tiempo que Jerusalén estaría desolado. Daniel 9:3, oración reconociendo pecado del pueblo y también el amor, misericordia y justicia de Dios. Daniel 9, 17 al 19, súplica por la respuesta de Dios. Y después tenemos versículos 20 y 21, el ángel Gabriel es enviado. Luego el ángel conversa con Daniel y explica su misión. Y de los versículos 24 al 27, la explicación de la profecía de las 70 semanas. Y aquí surge la pregunta, ¿qué fue que Daniel no entendió? Allá en el capítulo 8, algo ya se comentó, que Daniel no comprendió las 2300 tardes y mañanas. En realidad se generó una gran confusión en la cabeza de Daniel. ¿Por qué? Porque después él, al no entender, él empezó a buscar y él vio que hablaba de 70 años, que 70 años era el tiempo que ellos estarían en cautiverio, pero él intentaba asociar eso al templo, cómo se va a regresar el servicio. Entonces todo esto generó una gran confusión en la cabeza de Daniel. Nos dice la inspiración, el ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Entonces, este fue el punto que Daniel no comprendió. Y una vez más, aquí quiero enfatizar que mismo que Daniel no comprendiera, él buscó respuesta.
Surge também uma outra pergunta. Quanto tempo passou del capítulo 8 hasta el capítulo 9? Quando nós outros hacemos a leitura da Bíblia, saltamos de um capítulo a outro em questões de segundos. Pero em realidade, em la história bíblica, quando se hace uma avaliação ou um análise histórico entre o capítulo e outro, podem haver passado muitos anos. E quantos anos será que se passaram entre o capítulo 8 e o capítulo 9? Vamos a ver. Existe um livro que é muito interessante, é de um escritor adventista que tem, em realidade eu tenho ele em português. Não lo vou mostrar na câmera porque vai aparecer ao revés, não? Não sei como será o nome em espanhol, vou tentar fazer uma tradução, diz uma nova era según as profecias de Daniel. É do escritor Maxwell. Então, é um historiador, um teólogo muito interessante da Roma Adventista e que concorda com o que nós outros creemos. E este escrito nos diz que transcorreram 13 anos de atividade, de los anos 551 a 538 a.C., entre os capítulos 8 e 9. Há outros escritores também que variam um pouco mais, 14, 15 anos, pero eu decidi tomar basado em este escritor, no 13 anos. Pero de aí adelante, aproximadamente 13 anos. Este foi o tempo que tardou entre o capítulo 8 e o capítulo 9. E nós outros estamos em um seminário de juveniles, adolescentes, jovens, e normalmente existe a tendência de sermos impacientes, não? Hoje o mundo está todo para ayer. Com as tecnologias ha intensificado este sentimento em los jóvenes. Todo para ayer, todo para ayer. Se queremos uma resposta, entramos em el Google, buscamos aqui nossa pergunta e logo já sale aí várias opções. Se queremos ver um vídeo, entramos em YouTube. Então, as informações estão muito rápidas. Pero o que devemos compreender é que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que nosso. Muitas vezes hacemos planos, hacemos projetos, delineamos muitas coisas, pero em realidade, quem é o Senhor del tempo e quem determina todas as coisas e quem guia nossas vidas é o Senhor. Então, Deus sabia o momento exato para revelar ao profeta Daniel referente à profecia. E este tempo ele não estuvo tranquilo, foi um tempo difícil para Daniel, um tempo angustioso, donde ele hasta se enfermou por não obter a resposta. E uno se pode perguntar, pero será que o Senhor não tuvo compaixão? Em el mesmo capítulo de Daniel, el capítulo 9, creio que el versículo 22 ou 23, diz que el próprio ángel, Gabriel, disse que Daniel era muito amado. Então, nós outros temos várias evidências de que ele era amado. Pero el amor no quiere decir entregar todas las cosas al momento que uno quiere, ¿no? Dios sabe el mejor momento para nosotros. Entonces, querido joven, tú que tienes muchos planes, muchos proyectos, entrega tu camino al Señor. Tienes que confiar en Él y Él va a guiar tus proyectos. Eclesiastes 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Deus tinha o momento exato para revelar parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs ao profeta Daniel. Há outro pensamento que também quero compartilhar com vocês, a partir do versículo, parte do versículo 3, pero a partir do versículo 4, nós outros vemos que Daniel, quando não logrou obter uma resposta satisfatória ou completa das inquietudes de ele hizo algo que também é um desafio para a juventude. Não quero generalizar, pero existe uma grande parte da juventude, hasta mesmo motivada por la impaciência, não dedica um tempo de qualidade com Deus, principalmente em sua consagração diária. Então, quero fazer aqui esse apelo também a toda a juventude, a todos os que nos estão assistindo, que nos esforcemos para consagrar-nos diariamente ao Senhor. Há muitos pensamentos, não? Orar é o acto de abrir nosso coração a Deus como a um amigo. Então, quantas horas passamos conversando com nossos amigos?
Todos nós outros temos amigos e às vezes passamos meia hora, 1 hora, 2 horas conversando. Pero quantas horas nós outros passamos hablando com nosso maior amigo, por lo menos lo deveria ser, el Senhor Jesus. Então, é algo para que podamos reflexionar. Há outros pensamentos mais que habla sobre a importância da oração. A oração é o aliento del alma, é o secreto del poder espiritual. Então, se queremos ter poder, se queremos ser guiados por Deus, devemos comunicar-nos com Ele através da oração. Dice que muchos descuidam a oração, o exercício da oração. Oram-se irregularmente, de vez em quando, segundo pareça próprio, e dice que se perderá a fortaleza em Deus. Também nos dice que a oração secreta sustenta esta vida interior. El coração que ama a Deus deseará ter comunhão com Ele e confiará em Ele com uma santa confiança. E muitos são os temas que podem estar afligindo aí a nós outros, não? Talvez tenhamos jovens que todavia não são novios, outros que já são novios, pero não têm filhos. Talvez estão fazendo projetos na universidade para ter sua casa, ou em vários aspectos também espirituais. E o livro de Filipenses 4:6 nos diz: por nada estéis afanosos, se não sejam conhecidas vuestras petições delante de Deus, em toda oração e ruego com ação de graças. Então, quero fazer esse apelo aqui a toda a juventude, todos os que nos estão acompanhando, para que tenhamos tempo de qualidade diariamente com o Senhor, que consagremos-nos a Deus e Ele nos guiará, nos responderá nossas inquietudes de la mesma maneira que respondeu e estuvo com o profeta Daniel. Outro aspecto que eu também quero aqui compartilhar com vocês sobre a fidelidade a Deus em primeiro lugar. Daniel, ao escrever esse capítulo 9, ele já tinha uma idade muito avançada. Ele já tinha mais de 80 anos. Nós outros temos aqui algumas evidências, a própria inspiração nos diz, tinha entre 17 e 18 anos de idade quando ele foi levado à Babilônia. E aqui nós outros já temos já quase 70 anos que ele estava em exílio já em Babilônia. Então, nós outros aqui podemos notar que Daniel tinha aproximadamente 90 anos, não podemos dizer com certeza, pero entre 86, 87, 88, aproximadamente, por esta idade ele tinha. Pero a vida que ele tinha em este momento, o amor que Deus lhe entregava, também foi basado em sua fidelidade, que ele demonstrou em sua juventude, quando ele, juntamente com vários jovens, foram levados à Babilônia. Nos disse que entre os filhos de Israel que foram levados à Babilônia, ao princípio de los 70 anos de cautiverio, se contavam patriotas cristianos, hombres que eram tão fieles a los buenos princípios como el acero, que não seriam corrompidos por el egoísmo, sino que honrariam a Deus, aun quando lo perdessem todo. E quando hacemos análise da parte histórica do livro de Daniel, podemos notar quão fiel foi Daniel em todos os momentos em sua vida. E Deus le honrou a Daniel, de la mesma maneira que quer honrar a nós outros, se somos fieles a Ele. Honrou a Daniel por quê? Porque lhe deu o privilégio de ser o profeta que iba a revelar as profecias del tempo del fim. E hoje Deus nos quer dar o privilégio para que podamos compreender essas profecias e sermos também estandartes e levar este mensagem de esperança, porque as profecias nada mais são que mensagens de esperança, que este mundo de dolores, de sofrimento pronto vai terminar e Cristo regressará. Seguindo, os notáveis hebreus foram homens de pasiones como as nuestras. Os jovens de hoje podem ter o espírito que dominou a Daniel, podem sacar força de la mesma fuente, possuir o mesmo poder de domínio próprio e revelar a mesma graça em sua vida, aún em circunstâncias tão desfavoráveis como as que predominavam então. Então, meu querido jovem, hoje muitas são as tentações e muitas são as barreiras que são entregadas por el inimigo. Pero isto não é uma justificativa para que nós outros não seamos fieles a Deus.
Daniel decidiu ser fiel a Deus. Em várias circunstâncias, ele e seus companheiros, a vida de eles estava em risco, pero mesmo assim, nós outros vimos que eles foram firmes e Deus estuvo com eles, les honrou e les engrandeceu. Seguindo em nossa análise do capítulo 9, vamos aqui ver os primeiros 3 versículos. Diz que a toma de Jerusalém foi anunciada por el profeta Jeremias. Nós outros não vamos ler porque nosso tempo é escueto, não? Pero nós outros vemos aqui em Jeremias, em el capítulo 25, de los versículos 8 al versículo 11. Por favor, ustedes podem apuntar para ter em consideração. Então, em este capítulo, em estes versículos, nós encontramos a descrição ou a profecia mesmo do profeta Jeremias, falando do tempo que iba estar em exílio, não? Allá em Babilônia, o povo de Israel. E quando eu repeti aqui a mesma, pero em realidade queria agregar um versículo mais, o versículo 12, porque nós outros vemos que aqui hablava de la toma de Jerusalém e também hablava, são 2 coisas que hablam estes versículos: la toma de Jerusalém e o tempo de cautiverio, que eram os 70 anos. E foi aí que Daniel encontrou a resposta para uma de suas inquietudes, não? Faltava solamente 2 anos para se cumprir os 70 anos. Então, Daniel, através do estudo de las Escrituras, encontrou uma das respostas para suas inquietudes. Nós outros vemos aqui o versículo 12, que diz que 70 anos era o tempo que o povo de Israel estaria em aquele lugar, em Babilônia, exilados ou como escravos. Há um pensamento interessante que nos diz: o Império Medo-Persa acabava de derrotar a Babilônia e faltava agora só a autorização para que o povo judío pudesse volver a sua terra natal. Desde que Daniel foi levado cautivo a Babilônia em el ano 605 a.C., e faltava só 2 anos para completar os 70 anos. Daniel pensava que a profecia da purificação do santuário, 8:14, se referia à restauração do templo e da cidade de Jerusalém, que em esse momento estava em ruínas. Este foi o motivo de sua oração dos versículos 17 e 18. Intentamos entender a angústia de Daniel e qual era sua inquietude. Ele dizia: como o templo pode ser restaurado se foi dado a profecia que 70 anos nós outros íamos a regressar, pero não temos as condições, os elementos, os recursos para poder fazer esse trabalho, restaurar a cidade? Quanto tempo tarda na construção? Creio que alguns de vocês já acompanharam, hicieron parte, ou em algum momento lo vão a ser, pero já viram na construção? Não tarda pouco tempo, tarda muitos dias. Algunos tardam anos, mas em esse tempo, não, os recursos eram escassos, a matéria-prima muitas vezes teria que ser buscada em várias partes. Então, Daniel se preocupou por este motivo. Ele não conseguia entender. Em realidade, ele não teve uma compreensão plena que este santuário é o santuário celestial. Há também um texto inspirado que nos aclara que o ángel delineou então detalladamente o período de las 70 semanas. E também um texto mais nos diz, em la Bíblia mesmo nos diz, e também um texto inspirado em livro Desejado 201, que foi Gabriel, o ángel que sigue em hierarquia al Hijo de Deus, quem trajo o mensagem divino a Daniel. Foi a Gabriel, su ángel, a quem enviou Cristo para revelar o futuro al amado Juan. E se pronuncia uma bendição sobre aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas em ella descritas. Então, é uma promessa também do Senhor para nós outros hoje, para ti e para mim, no que Ele nos vai bendecir e nos vai ajudar a entender suas profecias. Vamos analisar aqui especificamente os últimos versículos do capítulo 9, a partir do versículo 24. 70 semanas. Se vocês podem ir apontando,
em algum caderno, versículo 24, e apuntam 70 semanas. O texto nos traz aqui muita claridade na explicação, ¿no? De la primeira parte da profecia de las 2300 tardes e manhãs. Essas 70 semanas estão sobre quem? Dice que sobre tu pueblo, que seria o pueblo de Israel, o pueblo de Daniel, sobre tu santa ciudad. Qual é a santa ciudad? Jerusalém. Para terminar a prevaricação e poner fim ao pecado e expiar a iniquidade, para trazer justiça perdurável. Então, em estas partes, talvez algumas palavras que alguns não tenham tanta familiaridade, pero em resumen, para arrepender-se de seus malos caminhos, para consagrar-se ao Senhor. Outra coisa da profecia que é muito importante dentro das 70 semanas, ungir, vamos ir apontando todas essas partes, ungir al santo de los santos. Al santo de los santos. Isto iba a ocorrer aonde? Dentro do período de las 70 semanas. Não se preocupe, vamos compreender um pouquinho mais adelante melhor sobre las 70 semanas. Muito bem. Versículo 25. Sabe, pois, e entende que desde a salida de la ordem para restaurar e edificar a Jerusalém. Este é um dado muito importante. Quando se daria início a essas 70 semanas? Desde a salida para quê? Salida para restaurar e edificar a Jerusalém. Apuntemos, restaurar e edificar. Edificar Jerusalém. Muito bem. Hasta el Mesías príncipe. E que vai ocorrer? Habrá 7 semanas. Que raro pode dizer. Estamos falando de 70 semanas e agora já surge 7 semanas e luego 62 semanas. Será que se vai sumar essas 70 semanas? Em realidade, não. Estas 70 semanas estão divididas em 3 partes. E aqui nos mostra quais são essas 3 partes. Primeiro, 7 semanas. Vamos apontando. 7 semanas. Luego, 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El versículo que sigue. Y después de las 62 semanas. Una vez que finalize essas 62 semanas. Se sumamos lo que já temos em el versículo 25. 7 semanas más 62 semanas. Não temos que ser tão expertos em matemática, não? São 69 semanas. Quantas semanas faltam para completar as 70? Uma semana. Muito bem. E em esta última semana, porque nos diz, depois de las 62 semanas, que vai ocorrer? Quitará a vida del Mesías. Este dato é muito importante. Apuntemos. Quitará la vida del Mesías. La vida del Mesías. Mas no por si. Ele não iba morir-se solo. Não, alguém iba quitar sua vida. E el pueblo de um príncipe que há de venir destruirá la ciudad del santuário e su fin será com inundação. E hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27 habla um pouco mais de la última semana. E por outra semana confirmará el pacto com muitos. A la mitad de la semana hará cessar el sacrifício e la ofrenda. Aqui nós outros já havíamos apontado del versículo anterior que iba a ocorrer, quitará a vida del Mesías. Então, em que período se vai ocorrer isto? Aqui temos a resposta. Em la mitad de la semana, de la última semana. Y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, nós outros aqui podemos compreender por essa leitura um tempo que estava destinado para o povo de Israel, para a cidade santa, para Jerusalém. Eram 70 semanas. Pero disse que raro, Frank, 70 semanas, quantos dias dão? 490 dias, um pouco mais de um ano. Pero nós outros estamos falando em um linguagem profético.
Entonces, no son días literales, son días proféticos. ¿Y qué son días proféticos? La propia Biblia nos responde. ¿Qué relación existe entre las 2.300 tardes y mañanas y las 70 semanas? Me faltó poner aquí en plural, ¿no? Pero las 70 semanas. Vamos a ver. 70 semanas estão determinadas. Quando nós outros buscamos em original, em hebreu, o que significa determinadas, nós outros vemos esta palavra, shastak, que quer dizer cortadas, ou seja, separadas para o povo de Israel. Então, as 70 semanas, elas não estão a parte de las 2.300 tardes e manhãs, pero hace parte de las 2.300 tardes e manhãs e é uma parte de las 2.300 tardes e manhãs. Seguimos. El resto del tiempo es aplicable a la iglesia cristiana que aceptó el pacto, el evangelio. Las 70 semanas son los primeros 490 años de las 2.300 tardes y mañanas. Aquí sale un dato muy interesante, que 70 semanas, si nosotros multiplicamos por 7, son igual a 490 días, pero días proféticos y no literales. Y si son días proféticos, un día por año, son 490 años. ¿A dónde está esto? ¿A dónde está escrito en la Biblia que habla que un día profético es igual a un año? Vamos a ver. Pero antes vamos aquí a analizar esse texto de la inspiración. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representam 490 anos, deviam ser descontados por pertenecer especialmente a los judíos. Pero ¿de dónde fueron descontadas? Como los 2.300 días son el único período del tiempo mencionado en el capítulo 8, debe constituir el período del que fueron descontados las 70 semanas. Las 70 semanas debe, conseguinte, formar parte de los 2.300 días e ambos períodos devem começar juntos. Esse é um texto muito esclarecedor e que enfatiza o que nós outros já estávamos falando, não? Então, as 70 semanas hace parte de las 2.300 tardes e manhãs e 70 semanas são iguais a 490 anos. Nós outros temos duas referências bíblicas em el livro de Ezequiel, capítulo 4, el versículo 6, que nos habla sobre dia por ano. Cumprido estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez e llevarás la maldad de la casa de Judá 40 dias. E mira a última parte. Dia por ano te lo he dado. Ezequiel 4, 6. Também temos em livro de Números 14, 34. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, cuando nosotros hablamos en un lenguaje profético, entendemos que un año profético es igual, un día profético es igual a un año. Se nós outros temos 70 semanas, já vimos, multiplicado por 7 são 490. Se fora literalmente, seria 490 dias. Pero como são proféticos, são 490 anos. Muito bem. Este período de tempo, também lo puse em português, tempo, ignorem isto, agreguem um i, estava destinado ao povo judío para, alguns pontos, hacer cessar a transgressão, dar fim a los pecados, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. En otras palabras, principalmente hasta el cielo esperaba un arrepentimiento del pueblo de Israel, y si esto no sucedía, el pueblo perdería el privilegio de nación elegida. Muy bien, vamos a entrar aquí en algunos detalles, nosotros ya hemos visto, pero creo que aquí podemos analisar um pouco melhor, visivelmente, não? El ángel dividiu a profecia em períodos. E nós outros vemos a primeira parte, as 70 semanas, está dividida. 7 semanas,
62 semanas, una semana. 70 semanas por 7, 490 días proféticos o años. Ahora viene la gran pregunta. Dice, está bien, hermano, ya hemos hablado sobre las 2300 tardes y mañanas, ya entendimos que hace parte de las 2300 tardes y mañanas 490 años, porque las 2300 tardes y mañanas son 2300 años. Entonces, de este tiempo total, tenemos una parte, 490 años, que estaban separadas para el pueblo de Israel. Pero la gran inquietud, la gran pregunta, ¿cuándo empezó este gran periodo profético? Vamos a ver. En el libro de Esdras, nosotros tenemos el registro de 3 decretos para la repatriación de los judíos y la reconstrucción de Jerusalén. Já vou poner os 3 decretos. Temos um decreto que foi promulgado por Ciro, alrededor de 537, Esdras 1:1-4, o segundo decreto em el reinado de Dario I, cerca del año 519, e o terceiro decreto foi em el año 7º del año Artajerjes, em 457 a.C. Em qual desses decretos se empieza esta profecia? Se empieza las dos, porque el mismo período para los 490 años y también para los 2300 años, porque en realidad el inicio es igual para todos, solo que hay una división. ¿Cuándo se empieza? Estos 3 reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años. Tomando el año 457 antes de Jesucristo, en que el decreto fue completado como fecha de la orden, se comprovó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 antes de Jesucristo, partindo desta fecha los 483 años. Os 69 semanas proféticas alcançam el otoño del año 27 de Jesucristo. Se partimos del año 457 a.C., fecha del decreto de Artajerjes, e viajamos em el tiempo 483 anos, chegamos ao ano 27 depois de Cristo. Segundo el ángel, este seria o ano de la aparição del ungido, o Messias príncipe. Pero antes eu quero aqui, não pude traduzi-lo rapidamente, falar com vocês sobre o terceiro decreto. Por que o terceiro decreto? Se existiu 3 decretos, por que foi o decreto de Artajerjes? Porque é através desse decreto que se empieza esta profecia de las 2300 tardes e manhãs e também de los 490 anos. Nós temos um dado histórico aqui muito interessante que diz que este decreto de Artajerjes, ele, em realidade, cumpria todos os requisitos necessários, dando autonomia política e religiosa, em el caso para Esdras, para poder cuidar de la ciudad, legislar, hasta tenía la autoridad de sacar bienes y tener toda la autonomía necesaria. Entonces, nosotros creemos que empezó en este periodo porque fue este decreto que permitía de una manera completa, lógicamente sumado a los demás, pero que dio una autonomía política y religiosa, fue el tercer decreto, el decreto de Artajerjes. Nos dice así: el tercer decreto fue emitido por Artajerjes I Longímano. Qualitativamente, el tercer decreto, que já vimos que está em Esdras 7, 11 a 26, era superior a los 2 primeiros, pois ele entregava atribuições às Esdras e responsabilidade de indicar magistrados, jueces, para trabalhar com autoridade plena todos os casos políticos e religiosos que se encontrasse tanto bajo a lei judaica quanto bajo a lei persa, poniendo hasta el mismo
pudiendo hasta mismo imponer la pena de muerte. Y aquí sale el decreto de Artajerjes. La arqueología encontró el escrito de Artajerjes, entregando entonces toda esta autonomía a Esdras. En realidad, todo esto sirve para comprobar la veracidad de la palabra de Dios. Vamos a ver aquí la cuestión del horario. Muy bien. Vamos rápidamente finalizar el tema. 7 semanas más 62 semanas son iguales a 69 semanas. Si cada semana tiene 7 días y estamos hablando de días proféticos, como ya hemos visto, es decir que cada día representa un año. Podemos decir que 69 semanas por 7 días son 483 días proféticos ou anos literais. Estamos vendo esta primeira parte porque temos aqui um acontecimento antes de finalizar com a última semana muito importante. E aqui temos um gráfico. Este gráfico creio que vai ser fundamental para que se pueda compreender melhor esta profecia. Nós temos 7 semanas, empezando em el ano 457, um dato importante. Empieza em el último trimestre del año, em el otoño. Nós não vamos entrar em este assunto, pero uno de los errores de nuestros padres adventistas foi confundir isto, ¿no? Entonces, después que se compreenderam, luego del primer gran chasco, entenderam que el decreto foi promulgado quando? Em el otoño de 457. Muy bien. Nos dice que foram 7 semanas. Em 457 temos o primeiro quadrito aqui. Vou poner aqui uma canetita roja para que você mira. Aqui nós temos 457. Foi o decreto de la restauração de Jerusalém. Quanto tempo foi necessário para restaurar a Jerusalém? 7 semanas. Aqui está. E finalizou em que ano? Em el ano 408. 7 vezes 7, quanto é? 49. 49 anos. Este foi o tempo necessário para a restauração de Jerusalém. As muralhas foram reedificadas. E nós vemos aqui também que os serviços do templo volveram. E depois temos 62 semanas. Aqui nós temos um tempo maior e que chegamos até o ano 27 depois de Cristo. E aqui ocorreu algo que também aparece na profecia. O bautismo de Jesucristo, se utiliza a expressão da profecia, la unción. Há um pensamento interessante que a palavra Messias significa el ungido. Em el otoño del año 27 de Jesucristo, Cristo foi bautizado por Juan e recebeu a unção do Espírito Santo. O apóstolo Pedro testifica que a Jesús de Nazaret Deus le ungiu com o Espírito Santo e com poder. Também tem outro pensamento. E em outra semana confirmará o pacto a muitos. La semana de la cual se habla aqui é a última de las 70 semanas. Hasta agora nós vimos 7 e 62 semanas, quedam 69 e quedou uma semana pendente. Por quê? Porque al final deste período 7 más 62 son 69 semanas. Nosotros vemos aquí el bautismo de Jesús y él empieza su ministerio. Muy bien. Son los 7 últimos años del período concedido especialmente a los judíos. No sé si ustedes ya se preguntaron por qué Jesús, cuando no estuvo en este mundo, por qué que el mundo no conoció sobre la salvación? Porque todavía estaba dentro del período a los judíos. Todavía la puerta de la gracia estaba abierta para ellos. Ellos eran considerados el pueblo de Dios. Ellos no habían rechazado en su plenitud, ¿no?, al Señor. Pero este tiempo duró ¿hasta cuándo? Vamos a ver. Durante este plazo que se extendió del año 27 al año 34, y aquí nosotros ya tenemos otra fecha importante que finaliza las 70 semanas de Jesucristo, Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio, especialmente a los judíos. Muy bien. Y aquí nosotros tenemos
um gráfico mais, solo para resumir, esta primeira parte nós outros já lo vimos em la diapositiva anterior, ou algumas anteriores, e aqui aparece uma outra fecha. Aqui foi o bautismo de Jesus. Se passaram em la mitad de la semana que ocorreu la crucifixión de Cristo. Pero aquí todavía no se finalizó el tiempo para los judíos. Se extendieron un tiempo más de gracia hasta el año 34. Y aquí ocurrió el apedreamiento de Esteban. Y aquí sí, se cerró el tiempo de gracia para los judíos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado el Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial tuvieron que cesar. Entonces, este capítulo de Daniel, em realidade, nós outros encontramos aqui uma verdade fundamental e indispensável para nossa salvação. Nós outros encontramos aqui o sacrifício de Cristo, o Salvador del mundo, que morreu por ti e por mim. E nós outros vemos aqui que acontecimento señala o fim deste período de aliança. Las 70 semanas ou 400 anos concedidos aos judíos terminaram, como lo vimos, en el año 34 de Jesucristo. En dicha fecha, por alto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del evangelio con el martirio de Esteban y la perseguición de los discípulos de Cristo. Entonces, el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo. A partir de este período, nosotros podemos ver un crecimiento del evangelio a todo el mundo. Fue llevado el evangelio a todas las naciones. Y hay otro texto más, por nuestro tiempo nosotros no vamos a comentar. Ustedes después pueden buscar en el conflicto de los siglos, en la página 376. Y también hay varias referencias hablando de esto, ¿no? Nosotros tenemos en el libro de Hechos, nos muestra aquí quién era Esteban. Él era un diácono ordenado. Él estaba predicando, fue apedreado de muerte, en realidad hasta morir. Nosotros vimos ahí que antes que él fuese muerto, contempló a Jesús en pie a la diestra del Padre, que era también una muestra por el rechazar la actitud, ¿no?, de los judíos, y después el orden para que el evangelio fuese predicado a todas las naciones. Un dato interesante, el apóstol Pablo, él estaba presente en el apedreamiento de Esteban. Pero después ele foi convertido, ele encontrou o Senhor e foi um gran predicador do Evangelho e um instrumento em las manos de Deus para levar ao mundo o mensaje de salvação. E o tema que seguramente vocês já han visto ou verão em outro momento, sobre lo que sigue, porque o capítulo 9 de Daniel habla especificamente de las 70 semanas ou 400 anos, que é este período que nós outros estamos vendo agora. Pero depois de isto, se nós outros restamos 2.300 tardes, ou 2.300 menos 490, nos resta 1.810 anos. E aqui entra muitos aspectos históricos interessantes e também importantes para o povo de Deus, pero isto será visto em outra oportunidade. Que Deus pueda bendecir a todos nós outros, pueda bendecir a sua palavra e que podamos dia a dia continuar aprendendo e buscar resposta em la palavra de Deus. E Ele nos revelará, de la mesma maneira que revelou ao profeta Daniel, Ele também revelará hoje a seus filhos, suas profecias e os acontecimentos finais. Que Deus nos pueda ajudar e bendecir grandemente. Amém.